Um Ranger vermelho é invocado para outro mundo, sem opção, decide ajudar o povo de lá, com a ajuda de uma maga, uma princesa e um espadachim. E juntos se veem encurralados por forças inimigas que colocam em risco aquele mundo e o mundo real. Hydra chega em casa acabada, junto com Azagaki, ligado nos 220 como sempre. Por lá, chegam com uma novidade. O Ranger agora moraria com eles na mansão. O mordomo quase vai de arrasta. Corre, pergunta à maga por que o vermelho agora moraria com eles. A maga o avisa que o Ranger estava mais liso que o seu Madruga, e que também tê-lo por ali a ajudaria a encontrar uma forma dele voltar ao mundo real. O mordomo está full pistola, porque o Ranger poderia ter segundas intenções. A maga pensa e acha que nem tanto. Porém, o mordomo vai em direção a Azagaki e faz uma proposta. Ele poderia morar ali, se ele fosse castrado, e vai pra cima do garoto. Hydra, desesperada, entra no meio para salvar o amigo, enquanto a campainha toca desesperadamente. Nisso, dois estranhos entram na casa e pegam o Ranger e a maga em uma posição bem comprometedora. O quase capamento termina bem mal sucedido, e os jovens decidem ir até a sala de visitas. Por lá, a garota se apresenta. Ela era Teutina, princesa do Império Avalosh, e o jovem se chamava Lojo, servo e herói da garota. Bem puritano, ele decide que cortaria a cabeça dos dois por terem profanado os olhos puros e virgens da garota, mas ela entra no meio e manda ele abaixar a crista, já que por ali eles eram apenas visitas e que ele deveria ser mais gentil e amoroso, senão ninguém gostaria dele. Ele, por outro lado, fala que o único amor que ele queria era o da garota. O iludido. Teutina volta para o assunto e mostra ao Ranger e à maga uma ferramenta mágica que ela havia encontrado. Os dois reconhecem, era a verruga que estava no meio da testa do estranho, logo após eles derrotarem o monstro dos rumores. A princesa, ao descobrir, pira a cabeça ao descobrir que eles conseguiram matar um monstro tão forte quanto aquele, e que se eles foram capazes de derrotar o monstro Rank S, eles conseguiriam ajudá-los a desvendar o mistério por trás daquela ferramenta, que era uma semente de mana. Nisso, a princesa explica que aqueles que são afetados por aquela semente, a mana do corpo é aumentada, liberando um tipo especial de magia que permite perseguirem seus desejos mais profundos, liberando assim um feitiço de privilégio, e que funcionava para qualquer tipo de desejo, desde transformar qualquer objeto em ouro ou proteção de um reino. Porém, os efeitos duravam pouco, pois a semente, com o tempo, toma o corpo do hospedeiro e o transforma em um monstro. E para piorar, o cetro real poderia estar envolvido com aquilo, pois até agora ninguém do reino não fez nada sobre. E mais, ele tinha o apoio da família real, e que era dever dela resolver essa questão, mesmo que isso colocasse em risco a sua vida e o seu reino. E pede a ajuda de Hydra, que concorda sem pestanejar. O Ranger também topa, o que não surpreende ninguém. Contudo, o herói nega, pois o Ranger era um aventureiro irresponsável e não tinha cacife para estar perto da realeza, e que aquilo era um ultimato, pois ele era o único herói que poderia ajudar a princesa. O Ranger fica full pistola e lança um X1, e juntos vão para fora lutar um contra o outro. A princesa fica preocupada e acha que vai dar ruim para o Ranger, mas a maga a avisa que o Ranger era diferente, já que ele não era daquele mundo. O Ranger, sem tempo, morfa e fica pronto para o X1, e o herói também com a sua espada. Os dois vão para cima e começa a batalha, bem equilibrada, o que surpreende o Ranger. O herói o avisa que não perderia tempo e invoca a segunda espada sagrada. Izagaki vê que o desafio seria difícil e, bem apelão, chama os Megazords. O herói fica sem reação e acha que poderia ir de arrasta. Dentro do Zord, Hydra e a princesa se reúnem junto com o Ranger. Nisso, a maga fica confusa, como a princesa poderia estar por ali. Porém, o Ranger a avisa que criou um laço com a garota assim que ele aceitou a missão, o que seria o bastante. O herói lá embaixo vê o reflexo da princesa, cria coragem e decide partir para cima do Megazord. Izagaki fica preocupado, pois não conseguia acertar Lojo, pois ele era pequeno e bem rápido. Porém, nada estava perdido, e o vermelho invoca a espada de Elos e apenas no reflexo do golpe ele consegue assoprar o herói para a mar. As garotas ficam preocupadas dele ter ido de arrasta, mas estava tudo bem, já que ele tinha apenas ferimentos leves. Ele, chateado, não vê opção, a não ser aceitar a presença do Ranger no grupo e convida o garoto a se juntar ao time, mesmo sabendo que ele tinha ranço do garoto. O Ranger aceita e o avisa que acabaram de criar um laço. O X1 termina e o time decide ir até Akalina, onde um Lorde estava sob suspeita de estar sob o domínio de uma semente de mana. Quando chegam na cidade, acham tudo estranho, pois a cidade estava bem vazia e as pessoas aparentemente estavam se escondendo. A princesa suspeita que seja algo relacionado à semente, mas logo são interrompidos por uma estranha, que os avisa para ir embora, pois ninguém daquela cidade falaria sobre o Lorde e que deveriam sair antes que algo ruim acontecesse. Hydra sente um campo mágico de mana rondando a cidade, que tinha caroço naquele angu, pois poderia ser um feitiço de privilégio. Contudo, o Lorde aparece e seus guarda-costas atacam o grupo, mas Hydra consegue se afastar com a ajuda do Ranger. O Lorde aparece e diz ser o defensor da ordem da cidade. A princesa se apresenta e avisa ao Lorde que sabia que ele estava possuído por uma semente de mana e que ele deveria se livrar dela antes que ele e a cidade fossem destruídos. Porém, o Lorde fala que estava tudo certo, pois conseguiu levar paz e ordem para a cidade com aquela ferramenta mágica. Além do mais, todos os cidadãos estavam controlados
isolados, sem crime e guerra civil por ali. O Ranger fica nervoso e o avisa que ele levava apenas medo e opressão ao povo, e que a cidade estava em uma falsa paz. O Lorde está convicto e acredita que está tudo certo, o que irrita o Ranger, que parte para uma abordagem mais bruta, morfando e partindo para cima dos monstros do Lorde. Eles são rápidos e conseguem abater o vermelho várias vezes. Ele estava encurralado, não havia saída. Hydra descobre que o ponto mágico ajudava o Lorde a ver os pontos cegos do Ranger e que aquela luta estava perdida. Enquanto ele estivesse possuído pela semente, não seria possível lutar cara a cara. A princesa pede para o herói ajudar, mas ele a avisa que deveria esperar para ele descobrir mais sobre o inimigo e porque tinha ranço do garoto. Izekaki vai chamar os Zords, mas acaba desmorfando após um golpe crítico e sente que aquele poderia ser o seu filho. Izagaki cambaleia, mas de repente uma explosão de fumaça cobre todo o lugar e todos os amigos somem de lá. Nisso, eles são levados até uma cabana e por lá são apresentados a estranha que havia falado para eles saírem da cidade. Ela se chama Grossa e comenta com eles que todos ali estavam seguros, pois estavam na sede da resistência que fica fora da cidade, longe do campo do Lorde. Por lá, ela descobre que os aventureiros estavam por lá para recuperar a semente de mana, que teriam a cooperação dos rebeldes, já que não conseguiram derrotar o Lorde no passado. O tempo passa e os amigos estão juntos em uma outra cabana, bolando um plano para derrotarem o Lorde. Porém, dessa vez, tinham algumas pistas deixadas pelos rebeldes, entre elas uma lista de regras com o que poderia fazer ou não naquela cidade. O vermelho nem lê e tem a ideia de atirarem no Lorde com o Megazord, mas Hydra o lembra que o poder daquela máquina era altamente destrutivo. Nisso, também descobrem que a mansão do Lorde ficava no meio da cidade e que o feitiço continuava ativo enquanto ele dormia. O velho, ele é realmente brabo. Por fim, Hydra comenta o único plano que poderia dar certo para derrotar aquele velhote, um trabalho conjunto entre o Ranger e Load. Contudo, não seria fácil, pois Load odiaria o plano e acabaria sendo explodido, além deles formarem uma equipe horrível. A princesa chega perto de Load e pede para ele cooperar com o vermelho, pois se fizesse isso, ela limparia o ouvido dele com cotonete. Ele, bem carente, ceboso, aceita. O dia termina e as meninas estão em uma fonte termal tomando banho. Por lá, a maga pergunta por que foi escolhida pela princesa para aquela missão, pois existiam outros magos até mais fortes que ela. A jovem a avisa que admirava Hydra, já que, mesmo o pai dela sendo expulso do reino, ela sempre tentava ajudar as pessoas, enviando cartas para o reino de como a magia poderia ser usada para o bem, e que isso a fazia admirá-la. O banho termina e Izagaki, do outro lado, se prepara para pular na fonte. Porém, no caminho, ele encontra a princesa que o avisa que não tinha mais ninguém por lá, que era mentira, já que a maga ainda estava por lá. Antes dele ir para o banho, ela o para e o avisa que iria para o campo de batalha com os dois aventureiros, pois faria de tudo para proteger as pessoas, assim como ele também faria. Ela estava disposta a sacrificar tudo para salvar aquele reino. Nisso, ela pede ao vermelho para ele ser forte e proteger tanto ela quanto o reino. Load, ao fundo, vê e fica se doendo de ciúmes. Izagaki sai de lá correndo, pula na fonte e dá de cara com Hydra. Porém, do outro lado, Load, com ciúmes da princesa, decide pegar a placa de elos para que o Ranger não morfasse na missão, tendo mais chances de ir de Vasco. O dia passa e os aventureiros estão cara a cara no palácio do Lorde. Izagaki está pronto, tenta morfar, mas percebe que a placa de elos não estava com ele. Nisso, é surpreendido pelo inimigo e é arrancado para fora do palácio. Hydra pula no lago para salvar o amigo, enquanto Load continua no palácio pronto para lutar sem o Ranger. O anime volta no tempo e por lá vemos Izagaki conversando com uma amiga sobre o poder dos laços, pois os laços eram como lâminas e quando não são cuidados podem machucar as pessoas. E pior, se não fossem cultivados poderiam se desfazer. Nisso, ela pergunta ao Ranger se era por isso que ele queria criar laços com as pessoas, pois não queria ficar sozinho e também queria ajudar todas as pessoas ao redor. Ele concorda e do nada voltamos ao presente, onde ele é salvo por Hydra. Ele pergunta se a maga estava bem, já que estava bem esquisita. Ela o avisa que não havia conseguido ajudá-lo com a magia e que teve que fazer respiração boca a boca. Mas o garoto nem liga e quer ajudar Load. A maga fica full pistola porque ele nem estava ligando para ela, já que ela tinha acabado de perder o bebê. Dentro do palácio, a princesa pede para Load recuar, pois o plano havia falhado. Ele nega e a avisa que era o herói da princesa e que salvaria o dia. Nisso, começa a lutar contra os monstros, usando a espada sagrada real, que muda de forma e também de golpe, com os comandos do aventureiro. O Lorde percebe que Load era detentor da espada sagrada e que era diferente, uma vez que poucos são escolhidos para terem o porte de uma arma tão forte e tão sagrada como aqui. O anime volta novamente no tempo, onde vemos a princesa conversando com Load. Por lá, vemos como a princesa havia escolhido o aventureiro como seu guarda-costas. Vemos que ele tinha pouca mana, e que por isso não era considerado um bom guerreiro no reino. Porém, ela discorda, já que Load tinha o desejo de salvar as pessoas, logo, poderia ser o guarda-costas do reino. Ele recusa, mas a princesa o abraça e o fala que, mesmo ele sendo sozinho no mundo, poderia ter a amizade dela e do reino, e que se ele aceitasse, poderia ter a espada sagrada real,
e também a sua amizade. Logo, voltamos ao presente, onde Load promete destruir o Lorde para salvar a princesa e o reino, custe o que custar. Ele até tenta, com muita coragem, mas não percebe que a princesa estava desprotegida. Ele corre para salvá-la e cai em uma armadilha. Enquanto protege a princesa, ele é atacado pelas criaturas do Lorde várias e várias vezes. Ele pede para a jovem fugir, mas ela o lembra que eles tinham companheiros por ali. O Ranger aparece e lança para fora as criaturas. Já a Hydra cria uma barreira temporária para proteger os amigos e assim ajudar Load a recuperar as vidas. Izagaki tenta ajudar o herói, mas é impedido, e então percebe que a placa de elos estava com Load. O vermelho fica full pistola, porque acredita que o aventureiro queria virar um Ranger. Por outro lado, a princesa entende o que ele havia tentado fazer. Load pede perdão e confessa que ficou com medo do Ranger tirar o lugar dele de herói da princesa, mas ela o avisa que ele estava ficando maluco, que nunca escolheria outra pessoa a não ser ele, pouco importasse o potencial do Ranger, e que nunca o abandonaria. Ranger então lembra que os laços são como lâminas, eles podem machucar as pessoas, mas que se eles se unissem para salvar as pessoas, eles poderiam ficar mais fortes e invencíveis. Load não vê outra opção a não ser unir ao Ranger e assim derrotarem o Lorde. Por fim, o vermelho consegue morfar e junto com Load, decidem terminar com todas as criaturas. O Lorde ameaça os aventureiros, mas em vão, porque eles conseguem destruir cada uma das criaturas sem dificuldade e também salvar as amigas. Realmente, eles não tinham ponto fraco. Logo, lançam o golpe final no Lorde. Porém, a semente de mana engole o Lorde e vira uma bola de energia, que destrói todo o palácio e ameaça engolir a cidade inteira. A bola de energia está prestes a destruir a cidade. Então, Grossa ordena que todos evacuem. Os aventureiros ficam preocupados, porém, o vermelho diz aos amigos para não se preocuparem, afirmando que já está acostumado a lutar contra monstros gigantes. Nisso, ele invoca o Megazord e Load se pergunta por que ele está dentro dele. As garotas percebem que ele conseguiu formar um vínculo com Izagaki. Eles voam até o monstro e começam a empurrá-lo para longe, enquanto o vermelho diz que o levará para um lugar onde possam destruí-lo com segurança. Eles chegam ao espaço sideral e seus amigos mal podem acreditar que aquilo realmente existe, e a princesa percebe que não há anjos acima das nuvens. O vermelho invoca a grande espada de Elos, enquanto a criatura se prepara para atacar. Ele permite que Load controle o Megazord e usa a espada para cortar a criatura ao meio. Todos veem uma grande explosão e comemoram ao perceberem que o vermelho e seus amigos conseguiram derrotar o monstro. Eles retornam à cidade e encontram a semente de mana do Lorde. A princesa observa que, como ela já ficou descontrolada, continuará a se regenerar, mesmo que seu hospedeiro esteja inconsciente. Ela menciona que existem apenas duas maneiras de detê-la: o Lorde indo de Vasco ou removendo-a de seu corpo. Então, ela usa seu feitiço Liberar Privilégio para invocar o Lobo Prateado de Usurpação, que aparece para devorar o Lorde, mas imediatamente o cospe. Hydra percebe que a semente de mana desapareceu e a princesa revela que a removeu. Ela explica que o lobo é completamente inofensivo, apesar de seu tamanho, pois sua única habilidade é recuperar as sementes de mana. Ela ordena que ele volte, mas menciona que pode se tornar um alvo para seus inimigos por causa de sua habilidade, então prefere mantê-la em segredo. O vermelho lembra que também manteve sua identidade em segredo, porque o azul havia lhe dito para não contar a ninguém sobre seus poderes, mas ele admite que só conseguiu fazer isso por uma semana. Logo, eles decidem não dizer nada sobre o lobo, mas uma voz os interrompe, dizendo que já era tarde demais. Um demônio real chamado Abu Dhabi aparece. Izagaki pergunta a Hydra sobre os demônios reais, e ela revela que são os filhos da rainha demônio, que foi selada há 1000 anos. Ela sabe que eles planejam libertá-la, mas nota que estiveram quietos por séculos, e pergunta por que Abu Dhabi decidiu aparecer agora. Ele responde que veio eliminá-los porque estão interferindo em seu plano, revelando que foi ele quem plantou as sementes de mana. A princesa fica furiosa ao ouvir isso, dizendo que as pessoas estão sofrendo por causa dele, mas Abu Dhabi não se importa e revela que seu plano é encher o mundo com a semente de mana para trazer sua mãe de volta. Ele menciona que está disposto a sacrificar humanos para alcançar esse objetivo. O vermelho e Load tentam atacá-lo, mas ele voa para longe, dizendo que achava que eles já estivessem cansados. O vermelho se transforma em sua forma de Ranger, mas Abu Dhabi invoca suas criaturas. Hydra percebe que Grossa é uma delas e conclui que são membros da resistência. Abu Dhabi então revela que lhes deu semente de mana defeituosas, que imediatamente ficaram fora de controle, pois eles queriam poder para ajudar a cidade. O vermelho invoca sua arma e avança contra Abu Dhabi, mas seus ataques são bloqueados. A princesa pede para Load ajudá-lo, e ele explica que quer protegê-la, mas ela responde que precisam se livrar de Abu Dhabi. Abu Dhabi é quem está espalhando as sementes de mana, então Load decide enfrentá-lo. No entanto, Abu Dhabi usa sua arma para atacar os aventureiros, que lutam para se defender. Hydra lança seu feitiço para queimar os monstros, enquanto o lobo remove suas sementes de mana. De repente, a princesa fica exausta e Hydra percebe que seu corpo é
atingir o limite, porque está absorvendo a mana das sementes. Hydra pensa que a espada sagrada pode absorver sua mana, mas não quer incomodar Load, pois quer que ele derrote Abu Dhabi. O demônio zomba dos membros do grupo da resistência, dizendo que todos queriam proteger a cidade, mas enlouqueceram imediatamente depois de receberem as sementes de mana. O vermelho tenta atirar, mas Abu Dhabi bloqueia as balas e menciona que os demônios reais têm um vínculo mais forte do que os humanos, pois estão trabalhando juntos para rever sua mãe. Ele acrescenta que ainda lembra do sorriso dela e que está lutando há anos para vê-la novamente. Ele diz ao vermelho que ele está atrapalhando esse vínculo, então de repente para de lutar, mas Load diz ao amigo para não ouvi-lo. Izagaki lembra que os vilões em seu mundo também tinham laço, mas percebe que, se isso ameaça outras pessoas, ele precisa pôr um fim nisso. Ele invoca seu Círculo Turbo e voa em direção a Abu Dhabi, que tenta detê-lo com suas mãos, que também cercam Load. O vermelho menciona que isso não funcionará contra ele, mas Abu Dhabi detona suas próprias mãos, fazendo os aventureiros caírem no chão. O vermelho acha que tudo acabou, mas se levanta novamente. Abu Dhabi percebe que ele será um problema no futuro, já que ele é de outro mundo, então usa sua habilidade Grande Sorriso para acabar com ele. No entanto, Load o empurra para fora do caminho e é esmagado no lugar dele. A explosão do Grande Sorriso acontece e Vermelho se pergunta por que Load o salvou. Load responde que fez isso por impulso. Abu Dhabi nota que o espadachim havia sobrevivido porque a espada sagrada enfraqueceu a explosão. No entanto, Izagaki fica furioso e de repente exala uma aura sombria. Ele golpeia Abu Dhabi com um soco e comenta que os humanos do outro mundo são um problema porque seus poderes são um mistério. Nesse momento, uma maga invoca tentáculos que prendem todos os monstros na área. Ela reconhece Hydra e a ridiculariza por estar lutando contra os monstros até agora. Descobrimos que essa maga é Shawa, do Cetro Real. Abu Dhabi decide recuar, Vermelho e a maga tentam impedi-lo, mas ele consegue escapar. Depois disso, Load se desculpa com a princesa por não ter conseguido protegê-la, mas ela lembra que ele apenas seguiu suas ordens. Grossa recuperada pergunta o que ela está fazendo, então Hydra explica que está deixando a espada sagrada absorver sua mana para que seu corpo possa se recuperar. Hydra pensa que a cidade foi destruída porque eles não eram fortes o suficiente para protegê-la, mas Grossa diz para ela não se preocupar, pois os aldeões trabalharão juntos para reconstruí-la. O vermelho acredita que Abu Dhabi já devia ter lutado contra outros do outro mundo. Hydra menciona que há registros sobre o herói que selou a Rainha Demônio, e que esses registros mencionam que ele veio de outro mundo. Izagaki pergunta se ele conseguiu voltar a seu mundo, mas Hydra revela que ninguém sabe o que aconteceu com ele depois que selou a Rainha Demônio. Shawa os interrompe de repente, dizendo que precisam retornar à capital porque a princesa precisa de tratamento. Izagaki percebe que sua condição é grave, pois a overdose de mana fez sua semente inchar. Shawa cria um portal de teletransporte que leva todos para a Torre da Feitiçaria, que Shawa revela ser o único lugar onde se pode estudar magia. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.